Fala, meus amigos, muito bom dia para todos vocês. É o seu canal Informativo News, com muitas informações para vocês aqui no mundo da web. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal, aperte o sininho das notificações e bora lá para as notícias, né? Bom, meus amigos, o que eu tenho para falar para vocês? Infelizmente, é isso até o momento, né? A respeito do nosso cãozinho, né? Quatro patas, anjinho de quatro patas, que é orelha, né? De Florianópolis. O que que nós, a repercussão na mídia muito grande, né? E o que me corta o coração, me corta o coração é saber, né? Que a justiça pede medida protetiva, né? Para esses quatro infratores, né? Esses quatro os monstros, né? Quem pode falar que é ser humanos da sociedade, porque a crueldade deles foi muito grande, tá? Foi muito grande. Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Como tá correndo na mídia, né? E é o que eu falo para vocês. É lamentável a gente ver tudo isso que está acontecendo, tudo essas coisas horríveis, né? Que está acontecendo no mundo, né? Olha essa reportagem aqui da Oeste, né? É de cortar o coração, gente. É de cortar o coração. Vejam isso para vocês ver, tá? Se eu tenho razão ou não, ó. A Justiça determinou que várias redes sociais removam conteúdos que identifiquem os adolescentes suspeitos de agredir o cão-orelha em Florianópolis. A decisão, fundamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, busca conter a exposição de menores e frear a escalada de linchamentos virtuais que se seguiram ao caso. 4 adolescentes são apontados como suspeitos das agressões. O animal, gravemente ferido, acabou sendo submetido à eutanásia. A ordem judicial reacende um debate delicado: como proteger crianças e adolescentes sem ignorar a gravidade de atos que chocaram a opinião pública? Nas redes sociais, o caso virou tribunal sumário. Nomes, fotos e endereços teriam sido compartilhados, alimentando ameaças e incitações à violência. A Justiça, ao determinar a retirada desses conteúdos, não absolve condutas nem apaga responsabilidades. Apenas reafirma que a investigação e a eventual responsabilização devem ocorrer dentro do devido processo legal e não ao sabor de multidões digitais. A proteção aos adolescentes não significa indiferença à crueldade contra animais. Significa, sim, a defesa de um princípio civilizatório. Justiça se faz com lei, provas e instituições, não com exposição, ódio e vingança online. O caso do cão-orelha exige rigor, apuração e respostas, mas exige também responsabilidade de todos, inclusive de quem compartilha. As empresas têm 24 horas para excluir as publicações e comentários de contas listadas no processo. O descumprimento prevê multa diária em valor não divulgado até o momento. Pois é, Guta Pini dividindo a tela comigo mais uma vez. Guta, a remoção desse conteúdo, das imagens também, dessas pessoas, desses marginais, desses assassinos do cão-orelha. Eu quero ouvir de você que é jurista. Ela pode ser avaliada como censura à liberdade de expressão ou, a depender do teor dessas publicações, que podem eventualmente identificar aí esses marginais, esses canalhas, esses assassinos do cão, é uma decisão correta da Justiça? Olha, Dani, é um assunto extremamente delicado, tomou opinião pública. Quando a gente está diante de maus tratos com animais, é algo realmente que choca todos nós e esse crime, ele não deve ficar sem resposta. Agora, um crime não se resolve com o cometimento de outro crime. Então, essas pessoas, esses adolescentes que cometeram esse crime, devem responder pelos seus atos. Infelizmente, no Brasil, existe ainda essa questão da maioridade penal. Antes dos 18 anos, essas pessoas
não respondem como um adulto, embora eles possam votar, possam estar ali dentro do debate público, mas numa situação como essa, em que eles cometem um crime, aí eles não vão responder enquanto adultos. E aí a nossa legislação, ela protege crianças e adolescentes, então neste caso, como nós estamos diante de adolescentes, a legislação aplicada aí é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que se está acontecendo é uma exposição até de endereços. E qual que é o objetivo? Se não linchar não apenas virtualmente essas pessoas, mas também colocar em risco a vida deles. Então, por mais cruel que tenha sido, e foi mesmo, é um crime que a lei precisa dar uma resposta, o sistema de justiça precisa dar uma resposta, de igual medida, outras pessoas não estão autorizadas a cometer algum crime contra esses adolescentes. Então, eu entendo a frustração até das pessoas de quererem continuar compartilhando e colocando até um alvo nas costas desses adolescentes que cometeram esse crime, mas nós estamos num Estado de Direito. Então, assim, como que é essa defesa do Estado de Direito? Vale para um, não vale para outro? Então, a gente precisa ter muita cautela e muita frieza na hora de analisar quando e como a lei é aplicada. Então, nesse sentido, Dani, me parece que a decisão buscou aí preservar até a vida desses adolescentes para que eles possam pagar pelos seus crimes. E aí fica aquele debate, né, de colocar na pauta a redução da maioridade penal para que esse tipo de gente responda como adulto. Porque se eles podem estar no debate público, decidir até quem é o presidente da República, dar o seu voto para isso, por que não podem responder pelos seus crimes? Eu perguntava para a Guta Pini agora há pouco e faço a mesma pergunta para você, Consta, se a remoção desse conteúdo pode ser avaliada como censura à liberdade de expressão ou, a depender do teor dessas publicações, podem eventualmente identificar aí os assassinos do cão orelha. Se isso é uma decisão correta da justiça, eu quero te ouvir. Olha, isso é um dilema, né? Até onde vai essa liberdade de expressão? Eu sou sempre alguém que prefere pecar pelo excesso de liberdade de expressão e nesse caso, acho que pode, inclusive, ajudar realmente a identificá-los e trazê-los à justiça. Inclusive, esse caso é muito sensível para mim também. Eu tenho 5 cachorros, né? E imagina como isso dói. Agora, eu não posso deixar de apontar aqui o comentário feito pelo Lucas Pavanato, que foi preciso matarem um cachorro para discutirem também no país, além da questão da liberdade aí de expressão, até onde vai tudo, a questão da maioridade penal. Porque muita gente está se dando conta que esses jovens, né, meio psicopatas aí, eles pegam aí a proteção do ECA, né? Daqui a pouco estão soltos, com ficha limpa, nada aconteceu, né? Então, veja, é preciso discutir maioridade penal no Brasil, né? Dessa vez o que levou à comoção geral foi a morte de um cachorro, mas tem muito adolescente aí que mata seres humanos. Pois é, Consta, e lá na Suécia está acontecendo o seguinte: tem sido proposto justamente a redução da maioridade penal de 15 para 13 anos em casos de crimes graves, como homicídio, como estupro, devido ao aumento de crianças recrutadas por gangues. O ministro da Justiça, Gunnar Strömmer, justifica a medida como uma situação de emergência para combater a exploração infantil por redes criminosas. Contudo, a proposta enfrenta forte oposição de autoridades como a própria polícia, agentes penitenciários, promotores, que alertam para o risco de crianças ainda mais jovens serem envolvidas no crime e contestam a capacidade do sistema prisional. A lei, se aprovada, deve entrar em vigor já no segundo semestre desse ano, Consta. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem essa, né? Se for jovenzinho, mas o crime cometido foi hediondo, vai ser punido para o resto da vida, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para o crime que foi cometido, né? A idade, óbvio que a gente entende o argumento, né, de que cada vez gente mais jovem vai ser recrutada, mas com base nesse argumento, se a gente usar aí o reducto ad absurdum, daqui a pouco vão recrutar crianças de 3 anos para os crimes, né? Então, em algum momento você tem que entender o seguinte: olha, tem condições de escolher, né? Tem consciência do certo e do errado, e está optando pelo crime, né? E crimes pesados,
tem que pagar de forma exemplar por isso, até para, de alguma forma, mitigar esse efeito. O crime, muitas vezes, é uma escolha até racional, como diria o vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Gary Becker. Então, me parece que a proposta na Suécia caminha na direção certa, né? E no Brasil estamos muito atrasados nessa discussão, porque no Brasil, verdadeiros galalaus que podem votar, né, com 16 anos já podem votar, podem dirigir, e muitas vezes ali são tratados como crianças quando cometem crimes hediondos. Bom, a questão é a seguinte, a nossa audiência gosta de se manifestar aqui por meio do nosso chat e eu gosto também de dar voz a todos vocês que participam por meio do nosso chat. Quem escreveu aqui foi a Cida Manetti, ela disse o seguinte, muita crueldade, e aí ela faz essa indagação, por que não expor esses criminosos, esses marginais? Tem mais mensagens também aqui por meio do nosso chat. A Soraya Guerra opina da seguinte forma, não deve haver diferença de pena para menor ou adulto na avaliação da Soraya Consta e Gutapini. E ainda o Rodolfo Domingos escreveu, isso revela muito sobre o caráter desses marginais, pois quem mata um ser tão inocente é capaz de matar qualquer outro, seja de qual espécie for. Essa é a questão que deve ser levada em conta. Bom, fato é, Guta, que essa comoção provocada pelo assassinato do cão-orelha na Praia da Brava, em Florianópolis, tem causado uma grande repercussão no país. Manifestações em defesa da causa dos animais foram agendadas em diversas capitais, como em Brasília, Rio de Janeiro e também em São Paulo. Esse é um tema realmente que abala todos, né? É algo que fazia tempo que a gente não via uma comoção assim no Brasil diante de um fato criminoso. E quando envolve animais, realmente dói em todos nós. Quem que nunca teve um animal? Na casa da minha mãe, nossa, cresci com tantos animais. Hoje lá tem 13 gatos, 6 cachorros. Então, e só quem já teve relacionamento com o animal sabe, né? O carinho, o afeto, que é um amor incondicional que tem ali. Então, por isso gera tanta comoção. E a gente espera que a justiça dê a resposta a esse caso, que esse crime não fique impune. E como o Constantino bem trouxe aí essa fala do Lucas Pavanato, e eu vi outras pessoas comentando também, nós já falamos sobre isso aqui também, esse debate da maioridade penal, talvez agora seja o momento oportuno para que essa discussão seja feita. Basta de olhar para adolescentes como se fossem pessoas incapazes de fazer a diferenciação do que é certo e errado. Inclusive, a partir do momento que você diminui aí a maioridade penal, isso tem um impacto também nas famílias, na criação dessas crianças. Então, os pais tendo noção de que se seus filhos cometerem crimes, eles serão punidos com rigor da lei, eu acredito que isso pode ter também um impacto nas próximas gerações. Como é que essas crianças serão criadas, como é que será a educação dessas crianças. Afinal, você tem o rigor da lei. Hoje não, hoje adolescentes são praticamente impunes no nosso país. Então, é você negar a realidade, você acreditar que um jovem não tem como saber o que é certo e errado. Se ele não pode, se ele não tem condições de fazer essa avaliação, ele não poderia votar. Ele não poderia participar do debate público, ele não poderia ter acesso às redes sociais, ele não pode se manifestar. Ele é alguém que tem que estar excluído, já que para você viver em sociedade, o mínimo que você precisa ter é condições de saber o que é certo e errado. Então, a gente espera, Dani, que essa comoção, ela não se encerre apenas em discussões em redes sociais, em desabafos e nessa indignação popular nesse momento, que isso repercuta também no Congresso Nacional e que esse debate possa ser levado adiante, finalmente, o Brasil possa dar uma resposta legislativa para esses casos tão terríveis que assolam o nosso país, como o Constantino bem disse, esses jovens aí fazendo crueldade com animais, mas tem jovens que matam outros jovens, que matam crianças, que traficam drogas, e isso precisa ser olhado e enfrentado em algum momento no Congresso Nacional. A gente espera que esse momento seja breve. Uma coisa que eu falo para vocês que eu não consigo entender, sabe?
eu não consigo aceitar também, né? É como a nossa justiça no Brasil, né? A nossa justiça no Brasil está defasada, né? Por quê? O que eles fizeram, né? O que eles fizeram, e como aquele caso do cavalo, né? Aquele caso do cavalo, até hoje, né? A gente não sabe o que aconteceu. Não deu nada. Não deu nada. Simplesmente ele foi preso agora porque pegaram ele com um entorpecente, né? Então, a gente vê esse tipo de coisa. Agora, o que me deixa indignado é isso aqui, ó. É que todas as pessoas, todos os canais, né, já estão falando isso, né? Olha isso aqui, ó. Investigados pela morte do cão comunitário Orelha, que estavam fora do país, retornaram ao Brasil e tiveram objetos apreendidos. Quem vai trazer todos os detalhes e todas as informações deste caso ao vivo, direto de Santa Catarina, é o repórter Cleiton Ramos. Boa noite, Cleiton. Quais são os desdobramentos deste caso que todo mundo se pergunta? Eram menores de idade. Será que vai realmente existir uma punição contra eles? Conta pra gente. Boa noite mais uma vez. É o que a gente espera, né? Boa noite para você, César. Boa noite a todos. Hoje a Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu 2 mandados de busca e apreensão no caso do cão comunitário Orelha, que foi morto após ser brutalmente agredido aqui em Florianópolis. As ordens judiciais tiveram como alvo 2 adolescentes investigados que estavam nos Estados Unidos. Com o monitoramento feito pela polícia, em conjunto com a Polícia Federal, que identificou a antecipação do voo de retorno ao Brasil. A abordagem aconteceu no Aeroporto Internacional de Florianópolis, em uma sala restrita, para garantir a segurança dos investigados, dos agentes e também das pessoas que circulavam pelo terminal. Durante a ação, foram apreendidos aparelhos celulares e peças de roupa, que agora passam por perícia. Os aparelhos apreendidos serão encaminhados à Polícia Científica para extração de dados. As investigações continuam sob sigilo. Inclusive, César, agora à noite aqui em Florianópolis, foi feito um protesto de pessoas pedindo justamente isso que você citou antes de me chamar. Punição. Se vai acontecer, aí é uma outra história. Mas o caso revoltou todo o país. Para vocês verem, meus amigos, que todo mundo, todos, né, estão revoltados, né, com esse acontecimento. E a gente sabe, infelizmente, né, esses caras sabendo, né, por que a justiça não vai atrás do segurança do condomínio, né, e devolve o emprego dele, né, devolve o emprego, né, porque os pais foram lá coagir, né, o pai desses marginais, né, foram lá coagir, né, o segurança do condomínio, né, e ele perdeu seu emprego. Ainda por isso, perdeu seu emprego. Então é muita injustiça que a gente vê nesse país. É muita injustiça que nós estamos vendo. É complicado tudo isso mesmo. É complicado, é lamentável, e a gente tem que ver, né, e aceitar. Porque não tem mais o que fazer. Não tem. Porque se eles fizeram isso, e outra, hein? E outra, informações que esses jovens já faziam barbaridades na cidade, entendeu? Com pessoas, né? Então, essas informações todas estão rolando na internet. E a justiça não está preocupada com isso. A justiça agora está preocupada, né, com a segurança deles, né? Porque eles são adolescentes, né? Por isso eu falo, tem que mudar a pena. A pena tem que mudar. A pena tem que ser independente da ação, né? Deveria tomar uma cadeia, tomar um processo, né? Mas, infelizmente, Brasil, nada funciona. É triste, né? Triste, mas o que eu fico feliz é de ver o povo tá tudo se unindo agora, né, para cuidar desses anjinhos de 4 patas. Vejam mais essa reportagem.
Veja se o pessoal não tem razão, né? Cleito Santos, o canal dele, né? Ele fez uma reportagem, ele colocou palavras que são verdadeiras. Vejam isso, ó. Mas não foi para prender não, tá? Foram para guardar, fazer ali a proteção dos vândalos. Me perdoe, mas eu só posso usar aqui essa palavra. Irmãos, olha só isso aqui. Os advogados lançaram uma nota dizendo que a Meta, que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, vai receber uma ordem, tá? Para apagar tudo enquanto é vídeo que falaram mal dos meninos, porque segundo os advogados, os meninos estão sendo difamados. Exatamente, publicamente, não pode fazer isso não. Ou seja, corre o risco desse vídeo aqui. É triste, né? É triste, porque a Justiça de Santa Catarina foi quem determinou isso aqui. Determinou que vai ser apagado sim. Aí o elemento que tá em casa assistindo um vídeo como esse aqui, o que é que ele pensa? Rapaz, não tem problema não. Eu posso pegar um ali na rua, dar um balão nele que não vai acontecer nada. Os caras pegaram, meu irmão, um prego. E olha... Depois pegaram um pedaço de pau e enfiaram, sabe onde? Pois é, meus irmãos, e não dá em nada. Sabe qual que é o nome do ato deles? Presta atenção no que eu vou mostrar aqui, tá? Aguenta aí. O ato que eles cometeram para a lei não é chamado de crime, é chamado de ato infracional. O que é ato infracional? Um ato cometido por um elemento de pouca idade, tá? Não é um crime, é um ato infracional, é uma fraçãozinha que eles cometeram. A coisa mais grave que pode acontecer para eles, sabe o que é? É ser internado em uma casa em uma unidade socioeducativa, onde eles vão comer umas 4 vezes por dia, aí vão assistir filmes sobre bons costumes, cineminha, comer na hora que querem, jogar futebol, tomar sorvete. Aí quando terminar os 2 anos, 3 anos, eles voltam para casa deles, tá? É assim que a Justiça do Brasil trata isso aqui. E eu sei que eu posso ser penalizado, infelizmente, por estar chamando eles de vândalos, né? Mas se alguém comete um vândalo, não é nem vandalismo, vândalo é uma palavra até branda, né? Mas eu vou chamar de quê? Me perdoem, tá? Eu vou chamar de quê? Lembra do cara que fez isso aqui com as patas do cavalo? Vocês sabiam que ele não foi preso, né? Foi não, meu irmão, o cara não foi preso não. Ele foi preso agora porque pegaram ele numa operação contra DRO. Já deu pra entender, né? Ou seja, ele ter pegado o cavalo dele, ter feito isso aqui, não deu em nada. Agora é que ele foi envolvido numa operação aí contra DRO e a polícia disse, agora vamos prender, tá? Vamos prender porque agora ficou grave. Meus irmãos, rir pra não chorar. O nome disso é Brasil, tá, pessoal? Tem gente que diz que eu odeio o meu país. Não odeio, não. Mas é porque as leis do Brasil, o Código Penal brasileiro, meu irmão, é uma piada. É uma piada. É uma piada. O cara sai, aí vai virar assunto na Netflix, vai virar filme, vai virar blogueiro. O nome disso é Brasil. Essa reportagem aqui do Pleno News, e aguenta aí, tá, pessoal? Esse vídeo vai valer a pena você assistir. O Pleno News acabou de postar isso aqui, olha. A Polícia Civil de Santa Catarina disse que indiciou 3 adultos suspeitos de coagir pelo menos uma testemunha na investigação, que vocês já sabem do que nós estamos falando, né? A polícia revelou que os pais e o tio de um dos vândalos, que fez o que fez com o animalzinho, foi indiciado, né? O que não vai dar em nada também, tá? Infelizmente, essa é a triste realidade. Ato infracional. Estatuto e do adolescente é uma verdadeira piada no Brasil. Agora, se o pai pegar o filho dele e ensinar de forma educativa como se lava um carro, eu sou contra você pegar um pequeno e botar pra trabalhar, pessoal, tá? Trabalhar no pesado como fosse um adulto, não. O pequeno tem que estudar, tem que ir pra escola. Mas se o pai for lavar o carro dele e chamar o pequeno pra ajudar, pra ensinar como é que lava um carro, o pai, de forma educativa, ele pode ser até preso, tá? Conselho tutelar bate em cima. Se a mãe
tá fazendo uma horta no quintal de casa. E se ela chamar a filha dela pra ensinar como é que planta um pé de tomate, eu quando era menino aprendi a plantar tomate, eu fazia canteiro, plantava alface, plantava tudo. E era uma maravilha. Era uma maravilha. Eu tinha lá pra 9 anos, por aí já fazia tudo isso, plantava pimentão. Mas se sua mãe fizer isso, ela vai presa. Mesmo que seja de forma educativa, sem ser um trabalho intenso, tá? Tô falando de educação, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Aí não pode não, meu irmão, tá? Aí dá cadeia pesada, tá? É triste, irmãos, é simplesmente inacreditável, tá? Pessoal, não sou a favor de trabalho pesado pra pequenos não, tem que estudar. Mas de forma educativa eu não vejo mal nenhum, tá? A Bíblia diz em Isaías 5:20, tá? Aguenta aí, pessoal. Ai dos que ao mal chamam de bem e o bem chamam de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías aqui tá falando, meus irmãos, da inversão de valores, né? Isaías disse, tem gente que chama o doce de amargo, o amargo de doce, a luz de escuridão, a escuridão de luz, e assim vai indo. Esse é o mundo de hoje, tá? A roda grande rodando dentro da pequena e o porte mijando no cachorro na hora que ele quer. É ao contrário aqui no Brasil, né? É triste, meus irmãos. Não vai dar em nada, tá, pessoal? Compartilha esse vídeo para mais alguém antes que ele saia do ar, tá? É isso aí, meus amigos, que a gente vê, essas informações que a gente tem que passar. Nossa justiça é injusta, muito injusta, né? E, infelizmente, lamentavelmente, né? Esses 4, para mim, falar que adolescentes, não. Para mim, a classificação deles, tá? É marginal. Marginal, porque um adolescente de família, tá? Não faz esse tipo de coisa, não. É que o pai é advogado, né? Tem amigo juiz, né? Então, tudo é mais fácil, né? Tem dinheiro, né? Só que, né, a cigana, a Sulamita, né? O canal dela falou, o que deixa a gente feliz, né? Que a justiça vai ser feita. Vocês podem ter certeza disso. A justiça vai ser feita. Não adianta o pai ficar desesperado, a mãe ficar desesperada. A justiça vai ser feita, tá bom? O nosso anjinho, né? Ele, Orelha, ele tá no lugar bem, né? Tá sendo cuidado. É isso que nos deixa feliz. Agora, esses 4 assassinos, né? Assassinos, tá? O que me deixa feliz também é que eles vão pagar. De um jeito ou de outro, eles vão pagar. Vocês podem ter certeza disso, tá? É o canal Informativo News, o seu canal de informações aqui na web. Um beijo para vocês, até a próxima transmissão. Tchau, gente. Tchau, tchau.